Mas glória a Jesus, porque Ele faz através de cada um. Eu fico vendo a limpeza da diversidade do povo de Cristo, né? É cada um de um jeitinho, mas no final a beleza está nessa unidade, nessa trama, nessa colcha que o Senhor vai bordando e fazendo o que Ele quer fazer. E é tudo sobre Ele. Por isso que a gente está tão feliz e tão agradecido de estar aqui. Eu vou cansar vocês o mínimo possível. Eu sei que vocês já se deram totalmente. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou usar a versão NVT. Gente, eu acabei de ler novamente a Bíblia e eu usei essa versão. Eu quis ler a Bíblia dessa vez na NVT, a nova versão transformadora. E é uma versão que eu sugiro. Ela consegue ainda ser mais minuciosa e clara do que a NVI. Aos meus olhos, ela ficou ainda mais, sabe, mais clara. Então eu vou pedir a licença a vocês, às vezes vocês estão com uma versão diferente da minha, mas fica firme aí que você vai entender tudo. Amém? 1 Samuel capítulo 15, vocês já conhecem essa história, a grande parte de vocês já conhece essa história. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungir o rei de seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saiu do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim, e havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag. Já me cancelaram, gente? Bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouço o que o Senhor me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul.
Cumpri a missão de que ele me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Senhor, essa é a tua palavra viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. E nós te pedimos, ó Deus, que ela penetre no nosso coração e nos transforme para sempre, a partir de hoje, para a glória apenas do teu nome e expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é autoexplicativo. Mas o que me chama a atenção aqui, alguns detalhes importantes. Saul, como o próprio texto diz, se considerava insignificante. Aos seus próprios olhos, ele se sentia inadequado, pequeno, rejeitado. E aí você pode pensar, olha, Saul era humilde. Deixa eu te falar. Quando você se considera pequeno, de um jeito que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, eu quero te dizer, essa é a outra face da mesma moeda chamada orgulho. É você no centro. É como você se sente. Ou o orgulho se manifesta através da opinião exagerada a seu respeito. Eu sou, eu posso, eu faço, eu confio no meu talento, na força do meu braço. Deus me chamou, Deus me ungiu, me pôs por cabeça, não por causa. E o outro lado, oh céus, mas eu não sei fazer nada, eu não sei nada, eu não posso nada, oh, ninguém me percebe, ninguém me abraça, ninguém me quer. Orgulho. Não pode obedecer quem sucumbiu ao orgulho. Gente, a queda do homem começou pelo desejo de domínio e autossuficiência. Quando a mulher ouviu a serpente, ela disse, olha, o que é que Deus falou? Você vai morrer se você comer? Exagero. Claro que não é bem assim. Você entendeu mal. Você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Você será como Deus. E a serpente continua financiando o mesmo projeto. Ela continua querendo fazer você ser Deus. E muitas coisas foram ditas aqui pelo Senhor na boca dos seus servos. Mas muitas vezes a gente conecta então a obediência ao nosso chamado e propósito. Deixa eu te falar, o nosso chamado é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E isso começa dentro de casa. Porque amar os de fora é fácil. Você ser uma bênção no altar é fácil. Você tem o dom, Deus te deu o dom, você comunica bem, você conhece a palavra, então Deus vai te usar. Mas Ele também usa o amor. Não significa porque Deus está te usando que você está sendo aprovado. A gente está muito focado em Deus nos usar. Ai, Deus, me usa, Deus, me usa. Eu quero mais do que ser usado. Eu quero ser aprovado. Sabe por quê, gente? Eu vinha comentando, essa palavra está queimando no meu coração, eu vinha comentando com as irmãs que me trouxeram amorosamente. Naquele grande dia, Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Porque naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos e expelimos demônios. Isso é ministério grande. Eu nunca ressuscitei um morto,
Os 2 demônios se submeteram a mim, em nome de Jesus. Mas não é porque eu prego, porque eu profetizo, porque os demônios estão se submetendo, que Deus está me aprovando. A obra dele será feita. E ele vai usar quem ele tiver que usar para isso. Nada vai impedir o agir e o mover de Deus. Agora, dura coisa é ser usado por Deus e não ser aprovado por Deus. E Saul, Deus escolheu. O povo pediu, dá um rei. Ele escolheu Saul. E Saul se via pequeno. Ele começou se vendo pequeno, mas depois a gente também viu outro detalhe importante no texto. Cadê Saul? Ele foi erigir uma imagem a si mesmo. Gente, como a gente gosta de erigir uma estátua a nós mesmos. Que isso é misericórdia, santo Jesus. Você está falando besteira agora. Não, gente. Sabe quando você posta aquela foto linda no Instagram? Você capricha no visual, faz aquela make, ninguém tira. Você é com cara de faxina. Você não tira selfie quando você está limpando o vaso. Agora quando você está bonita, bem na fita, você tira a foto e escreve um versículo embaixo. Eu sou pastora da Giovana. Gente, é mais sutil do que a gente espera. Você acha que o diabo é óbvio? Você acha que ele é óbvio? Não é à toa que Satanás é conhecido como pai da mentira. Ou seja, ele é o mestre do ardil. Ele sabe o que te apetece, onde que pega na sua vida. Então ele vai para a mesa para te seduzir. Olha bem, Saul se achava nada. Eu sou nada, eu sou ninguém. De repente, agora, por que ele se achava nada, gente? A Bíblia diz que Saul era formoso e se destacava de todo Israel dos ombros para cima. Então, porte de rei. Ele tem altura de rei. E naquela época a galera levava muito em conta esse negócio de altura. O exército de Israel tremeu diante de Golias. Por quê? Porque ele era grande. Mas Davi enxergou, eu conheço alguém que é maior. E é tão lindo que Davi, um contraponto exato de Saul, ele fala, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você com a minha pedra e a minha funda que eu conheço bem? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você tem adorado. Saul começou se sentindo nada e terminou erigindo uma estátua a si mesmo. Quando você continua lendo o texto, esse texto é tão triste, gente. No 24 ele diz assim, então Saul confessou, depois dessas lapadas de Samuel, pá, 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 pá. Sim, pequei. Desobedeci às suas instruções. Começou bem. Porque quantas vezes Davi pecou? Quando Davi caiu a ficha lá no Betseba, ele estava sendo confrontado com Natã, ele fala, pequei e fiz o que é mal. E o Senhor já falou assim, olha, se alguém se arrepender, eu volto atrás. Se o ímpio, se o impuro se arrepender, eu vou dar mais uma oportunidade. E aí, desobedeci as suas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que me perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel, ele repetiu a sentença. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente, sei que pequei. Presta atenção nisso, gente. Mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo. Não era arrependimento, coisa assim.
Ele estava preocupado com a reputação dele. Ele estava preocupado com o que os outros iriam pensar sobre ele. Se fosse um arrependimento genuíno, ele ia falar: não importa o que vão pensar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, me perdoa. Eu estava louco. Por que eu ouvi os meus soldados? Por que eu não obedeci 100%? 99% de obediência é desobediência. E a gente não consegue obedecer, gente, se não for o Espírito Santo nos capacitando dia após dia. E quando Ele nos convence que nós estamos em desobediência, nos arrependemos e mudarmos de direção. Arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de direção. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de vida. Tem gente que fica se arrependendo. Chora, vem no altar, derrama, entrega, daqui a pouco sai e está fazendo exatamente a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento muda a nossa cabeça. Com isso no coração, com essa história triste de Saul, que mostra claramente que o que Deus quer de nós não é sacrifício, não é religiosidade, não é faça isso, não faça aquilo outro, é obediência. Eu queria que vocês também lessem comigo um outro texto, que está em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Nós vamos ler a partir do verso 15, que diz assim: pois bem, esse é o apóstolo Paulo instruindo a igreja em Roma. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Às vezes a gente pensa em obediência a Deus nas coisas extraordinárias. Saul foi lá, venceu o exército, venceu, tacou fogo nos amalequitas, tacou, mas algumas coisas ele achava que eram mais importantes, e ele deu valor a outras coisas, e aquelas coisas que ele deu valor, ele não sacrificou. O que você não está sacrificando na sua vida para obedecer? Não, ele não sabe, porque assim, a gente tem que saber. Você está sendo muito radical. O que tem? Não tem nada a ver. A gente foi salvo pela graça. Entendeu? Não vem colocar leite, não vem costurar o véu que Jesus rasgou, não. Mas aqui, gente, é Novo Testamento, tá? Essa aqui é a palavra de Paulo para a igreja em Roma e para a igreja no século XXI, para a igreja aqui em Denver. Eu acho tão interessante essa tradução, por isso que eu fiz questão de usar o verso 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Aquilo que você alimenta te domina. E aí eu quero só que você não me responda, que você pense. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Você tem 15 anos de crente? 10 anos de crente? Tem gente aqui. Eu já fiz essa pesquisa em várias igrejas, eu não vou constranger vocês. Numa igreja maior fica mais fácil de fazer, mas todo mundo fechar o olho, só para eu ter uma ideia. Eu pergunto, quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? Os gatos pingados levantam a mão. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda mais de uma vez? 2, 3. Isso é um absurdo. Sabe por quê, gente? Porque a oração
eu falo com Deus. Na leitura da palavra, Ele fala comigo. Aleluia! A gente fala que crê em Jesus, mas a gente não se abastece em Jesus. A gente não come a palavra. Mas eu não tenho tempo, eu não trabalho muito. Mas você arruma tempo para as redes sociais. Você arruma tempo para conversa fiada no telefone. Você arruma tempo para ir no mall, fazer compra daquilo que você não precisa. Você arruma tempo para aquilo que é prioridade para você. Então eu quero te dizer, conhecer a Deus é fundamental nos dias que a gente está vivendo. E você não conhece a Deus só vindo à igreja. A igreja é a coroação da vida que você tem na intimidade. Você se alimenta na sua casa, você cresce espiritualmente na sua casa, você adora, você tem um trono de adoração a Deus na sua casa, você tem uma vida de oração na sua casa, e quando isso se reúne na comunidade, é uma explosão de poder. O mover da igreja na nossa sociedade ainda é muito tímido. Por quê? Porque o povo está vivendo um relacionamento com Deus só domingo. Como é que eu vou me relacionar com meu marido só domingo? Não aguenta não. Eu não converso com ele como é que tem casamento. Eu não conheço o que ele pensa, o que ele sente, como ele age, qual é a decisão que ele toma, como é que tem relacionamento. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus Cristo não era evangélico. Jesus veio retomar, religar, reconectar, reconciliar. Fazer reconciliação. Reconciliar é relacionamento. Relacionamentos quebrados precisam de reconciliação. E Jesus veio reconciliar. Te deu a chave de casa, você não tinha condição de voltar, você estava imundo, igual lá a parábola do filho pródigo. Mas eu vim aqui, eu te dei a chave, eu te dei o anel, pus a coisa do seu pé, eu lavei suas vestes, o seu pecado, a sua imundície, agora pode entrar e festejar. Só que a gente não entra nem festeja. A gente fica na porta, igual o filho mais velho, falando com o empregado. O que está acontecendo lá em casa? Como que o filho mais velho, isso mostra a falta de intimidade. Ele não entrou na casa dele para saber o que estava acontecendo. Ele perguntou para o empregado. E você está se relacionando com Deus querendo saber o que o empregado dela está falando. A minha palavra no YouTube pode te abençoar, mas nada vai te abençoar mais do que Deus te falando no seu quarto, com o seu joelho dobrado, com a sua Bíblia aberta. Ele vai falar coisas pessoais com você. Eu sou apenas uma serva, eu trago a bandeja e ele vai te dar de comer. Mas não tem nada melhor do que pão fresco. Mas a gente quer que o outro seja crente. A pastora Diva é tão abençoada, deixa ela ser crente por mim. Deixa ela fazer, sabe, umas 300. Eu vou lá, vou ser abençoado um dia, e saio fora e vou viver minha vida. Querida, deixa eu te falar, você está sendo enganada por Satanás. A vida que nós tínhamos, nós não temos mais. Agora a nossa vida é para a glória de Deus. Então você sai para transbordar. Você está recebendo aqui para transbordar. E obedecer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Acima de YouTube, acima de Instagram, acima da foto preferida, acima da viagem de férias, acima do seu schedule de casas para limpar, acima do dinheiro, acima do seu tempo, acima de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amar o seu próximo como a ti mesmo. O que é amar o seu próximo como a ti mesmo? Tratar ele com a dignidade que você gosta de ser tratado. E não ficar futricando pelos cantos. Você viu a roupa de fulano? Nossa, você viu? Você viu aquela palavra? Nossa, mas precisava. Nossa, você viu aquela... E quem não veio? Ah lá, fulano não veio. Tá perdendo. Depois nós vamos falar com ela assim. Não foram as 300, perderam. Que obediência é essa? A palavra de Deus diz que a gente deve falar uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, para nós sermos cheios do Espírito. Ele está falando que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração, mas nós estamos sendo carcomidos pela inveja, pela comparação, pela competição. Isso é desobediência, gente.
E às vezes você obedece no cumprimento da saia. Você vem com a saia santa, mas a língua é grande, igual a saia. Isso é meio obediência, gente. Deixa Deus mudar dentro, pro fora ser a consequência. Deixa Deus entrar naquela, sabe, a sua murmuração. Vem para a pastora Diva, para o pastor e fala: o que eu posso fazer para servir, pastor? A Maria chega em casa, o marido falou: bem, frita um ovo para mim. Vai fritar o quê? Passei o dia inteiro trabalhando nas 300, cansada. Não sou sua empregada, não. Começa a obedecer a Deus. Começa a obedecer a Deus, orando pelos seus filhos, discipulando os seus filhos. Começa a obedecer a Deus, amando e honrando o seu marido. Uma mulher chegou para mim um dia e falou: Helena, como é que a gente faz quando a gente tem um chamado e o marido não entende? Que querida, que não está entendendo é você. Quando Deus tem um chamado, Ele providencia tudo. Se o seu coração do seu marido ainda não está inclinado ao chamado, é porque você tem que cumprir esse chamado primeiro dentro da sua casa. Comece com ele. Começa sendo uma bênção na vida dele. Começa orando e profetizando para ele. Começa compartilhando a palavra que está queimando no seu coração com ele. Por que a gente quer ser tão bonitinho pros de fora e para dentro a gente é mocreio? Você é o tipo de pessoa que coloca a louça bonita para visita e dá os descartáveis para os de casa? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como você trata os seus dentro da sua casa é que vai definir se você está realmente querendo caminhar em obediência diante de Deus. Nosso primeiro chamado é a nossa casa. Que a nossa obediência não seja parcial. Que a nossa rendição seja absoluta. Que aquilo que nos parece precioso aos olhos e que a gente tenta santificar, sabe? Saul tentou santificar. Ele viu as ovelhas gordas, o gado bonito. Falou: como é que eu vou matar isso? Não mato não, vou fazer um... Aí quando ele foi se justificar, Samuel já foi na veia. O que é esse barulho que eu estou ouvindo? Eu trouxe para sacrificar. O interessante é que ele fala assim: eu trouxe para sacrificar ao seu Deus. Não era mais o Deus. Quantas vezes a gente fala: não, eu vou trabalhar mais, eu vou pegar um schedule maior, porque o meu dízimo vai ser maior. Deixa de ser hipócrita. 7-1, você está pensando na sua bolsa também, concordo. Agora é Louis Vuitton, né? Subiu, está pensando em Cancún. Mas a gente tenta santificar. A gente coloca uma imagem de santidade. Não, eu vou servir na igreja, na casa do Senhor, enquanto a sua casa está sendo negligenciada. Gente, o que eu aprendi com a minha história, com a minha vivência, é que você pode investir tudo, mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito de Deus. Mas que ele não rejeita os joelhos e as lágrimas de uma mãe em constante intercessão. Comprometa-se a gerar os seus filhos que foram gerados no útero, nos joelhos. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Para de querer fazer o papel do Espírito Santo e para de confiar que você é a última Coca-Cola do deserto. Eu fiz tudo. O problema foi esse: você fez tudo, não deixou Deus fazer. A Bíblia nos convida não desconcentra, não. Você quebra minhas pernas desse jeito. Presta atenção, gente. Presta atenção. A gente precisa de aprender a obedecer nas coisas simples.
O Senhor fala pra gente não maldizer o irmão. O Espírito nos ajuda. O Espírito, a Bíblia diz pra gente não murmurar. Mas em tudo, sermos agradecidos. O Espírito Santo nos ajuda. A Bíblia fala pra gente não cobiçar o que é do outro. Pra gente não invejar das dádivas, das bênçãos, do dom, do talento que o outro tem, do dinheiro, do carro que o outro tem. Mas dar graças por aquilo que você tem. É coisa pequena que a gente tropeça, gente. Você está se livrando do adultério. Você está se livrando do escândalo financeiro. Você não rouba ninguém. Mas você é invejosa. Esse pecado ninguém sabe. Mas o inferno e o céu assistem. Muitas coisas que a gente não interrompe na nossa vida. Porque a gente dá muito valor. Trabalho missionário. Precisa de dinheiro, gente. Eu não vim lá do Brasil voando nas asas do Espírito. Ele veio dentro de mim, junto comigo, me mudando, me quebrando. Mas eu ainda preciso de um avião, ainda não sou trasladada. Isso custa dinheiro. De graça receber, de graça dar. Ô, gente, vamos entender o texto. Não tira o texto de contexto para explicar a sua submissão, não. O que Jesus está falando é: você não vai vender profecia. Você não vai vender milagre. Você não vai vender o dom que eu coloquei em você. Se você está ressuscitando, é com o meu poder. Se você está expelindo demônios, é com o meu nome, é com o meu poder. Se você está profetizando, é em meu nome. Isso não se comercializa. Mas eu conheço pastores, pastora Dilma, que estudaram, fizeram seminário, doutorado, pós-doutorado. Hernandes Dias Lopes é um exemplo disso. Defendeu o doutorado, o livro do doutorado, ele está lá no seminário que ele estudou, dessa grossura. Muito estudo, muito livro, faculdade. Nossa, que cara essa conferência, mas ficou na noitada bebendo todas e gastou como se não houvesse amanhã, quando estava servindo a Satanás. Nós deveríamos ser o povo mais obediente no que tange a compartilhar as bênçãos que temos. Gente, eu tenho uma consciência plena. O dinheiro que eu tenho não é meu. O dinheiro que eu tenho vem da igreja. Quantas vezes eu falei isso com os meus filhos? Vou te dar dinheiro para isso não. Mamãe, por quê? O meu dinheiro é da igreja. Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Como é que eu gasto esse dinheiro? Mas a gente não faz conta. Sabe? A gente gasta a nossa vida, compra tudo para nós e não percebe quem está do seu lado passando necessidade. Esquecemos as viúvas e os órfãos. Que obediência é essa? O que te vale não adulterar, não roubar? Bom para você. Bom para você. Né? Ótimo para você. Porque você vai se privar de muitas dores quando você obedece nisso. Mas Deus quer que você sacrifique também aquilo que você acha bonito. Aquilo que te apetece. Aquilo que enche os seus olhos. Aquilo que você gosta. Sua roupa bonita você guarda lá. Já não te serve, tem uma década. Tem uma década. Aquele terninho lindo que você usou no casamento do fulano tá lá. E a irmã está desempregada, precisando de ir no casamento. Você tem a roupa. Mas você fala assim: não, eu vou emagrecer um dia, vou entrar. Deixa eu te falar. Quando você emagrecer, Deus te dá outra roupa. Libera o que está no seu armário, que é para abençoar outras pessoas. Libera o que está no seu bolso. Não é para acumular riqueza. Você pode ter uma vida financeira organizada, disciplinada, consciente. Gente, mas não é para a gente acumular, é para a gente compartilhar. É isso que Jesus explicou. É isso que Jesus ensinou. Ele mesmo não tinha duas túnicas, não tinha onde reclinar a cabeça. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que pensa primeiro no que a gente ganha. Ô Senhor, nós não queremos ser como Saul.
coração foi rasgado. Quando ele se agarra a Samuel, desesperado para ter ainda reputação, aparência de crente, de aprovado por Deus. Ele estava sendo rasgado, separado do seu propósito. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Nesse caso, quando se fala de sacrifício, ele estava dizendo do ritual religioso de purificação. É mais importante você obedecer a Deus do que você trazer novilhos para pôr no altar. É mais precioso você obedecer a Deus do que usar a saia abaixo do joelho. É mais precioso diante de Deus. Agora, não estou querendo apoiar você em nenhuma decisão louca. Quando você está querendo obedecer a Deus genuinamente, você vai obedecer em tudo. Inclusive no tamanho da saia. Né? Porque o Senhor fala assim, que o nosso corpo seja instrumento de justiça, e não de prostituição. Então, em nome de Jesus, meus queridos, essa história triste de Saul, que eu queria deixar latejando no seu peito e na sua memória. Porque é tão linda a palavra de Deus, porque ela não esconde os nossos fracassos. O Senhor não passa a mão, não põe um paninho quente, sabe? Não foi bem assim. Davi foi segundo o meu coração, todo bonitinho, não. Quando precisou de Deus dar a lenhada de Davi, ele deu. E a diferença fundamental de Davi e Saul é que Davi se arrependia genuinamente e mudava de ação, de direção, de atitude, de vida. Essa era a diferença. E ele chamava de Deus o meu Deus. O Senhor é o meu pastor. Não é o pastor de Samuel. Não vou sacrificar para o seu Deus. O Deus de Davi era o Senhor. O Deus de Saul se tornou ele mesmo. Seus interesses, sua reputação. E foi assim que ele morreu em batalha. E teve o seu corpo pendurado no muro de uma cidade estrangeira, sendo zombado pelos filisteus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Ô Senhor. Nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor e confessar que em tantas áreas ainda é tão difícil obedecer. Porque muitas vezes nós somos levados por aquilo que nós gostamos, por aquilo que valorizamos, apreciamos, aquilo que nos causa prazer, alegria, nos dá bom nome. O Senhor, não nos rasgue do teu propósito, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós não somos melhores do que Saul, mas nós não queremos continuar nesse estado, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Espírito de Deus, o Senhor que vivificou Jesus dentre os mortos, ajuda-nos a obedecer como Jesus obedeceu até a morte de cruz. Ele nos provou que é possível, Senhor, porque estando na figura humana, não julgou que o ser igual a Deus é algo que ele deveria pegar-se, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E como ser humano, morreu a morte mais dura que tinha para viver, morte de cruz. E foi por isso que o Senhor o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que a gente não tema obedecer. Que a gente te obedeça nas coisas simples, Senhor. Guarda a nossa boca do mal, guarda a nossa mente do mal. Guarda-nos das maledicências.
dos comentários sobre a vida alheia. A gente não está dando conta do nosso pecado, Senhor. Como é que a gente vai falar do pecado alheio, Senhor? Nos perdoa, Senhor. Nos muda, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, sonda o nosso coração. Toma a nossa mão e nos conduz pelo caminho do arrependimento, um novo, vivo e caminho. Levanta um exército nesse lugar. Restaura, Senhor, as 300. E levanta mesmo um exército de mulheres dispostas a te servir na simplicidade, te obedecer nas pequenas coisas. Não deixe mais a serpente nos enganar, nos seduzir. Não deixe a religiosidade nos cegar. Nós queremos obedecer antes de sacrificar. Em nome de Jesus. Amém. E amém.